Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Essa aula que a gente vai ter na data de hoje será, especificamente para falar sobre as áreas e os temas de pesquisa para o seu trabalho de conclusão de curso dentro da área do bacharelado. Lembrando que nós teremos outras explicações também para a área de licenciatura. Então, houve uma divisão dos temas para a área de bacharelado e licenciatura e hoje a nossa aula vai se destinar a te mostrar quais os temas que você pode trabalhar dentro do seu trabalho de conclusão de curso, tá? A primeira coisa que vocês precisam pensar, ter em mente, para dar esse passo aí de escrever o trabalho de conclusão de curso de vocês é sobre o que de fato você tem interesse em estudar. Qual conteúdo que você tem interesse em se aprofundar? Por quê? A partir dessa pergunta inicial que você vai fazer, é que vai destinar o tema de fato que você vai trabalhar dentro da área do bacharelado. E eu digo isso porque é importante você saber o que eu tenho interesse em estudar dentro dessas temáticas que a professora vai me apresentar, que a gente vai falar de agora para frente. O que me instiga a estudar? Por quê? É tão chato, tão difícil quando a gente tem que escrever alguma coisa que a gente não tem interesse sobre aquele assunto, falar sobre alguma coisa que a gente não tem interesse sobre o assunto. Então, o primeiro conselho que eu daria para vocês é que vocês, dentro das temáticas, das áreas e dos temas que eu vou abordar aqui com vocês, que será de possibilidade que vocês desenvolvam o trabalho de conclusão de curso de vocês, dentro desses temas, sobre o que eu quero estudar, tá? E aí, fazendo essa pergunta, eu tenho certeza que você vai ter um interesse muito maior em escrever, e escrever de uma forma importante, de uma escrita, um processo descritivo, ele vai ser mais prazeroso para você quando você fala de uma coisa que você quer saber realmente sobre aquele tema, E aí, assim, para vocês entenderem, então, o trabalho de conclusão de curso, vocês têm outras aulas sobre a questão da introdução, como trabalhar a introdução, objetivo, metodologia. Lembrando que os temas que vocês forem abordar, o tema que você for abordar dentro dessas áreas que eu vou falar aqui para vocês do bacharelado, independente da temática que você escolher, qualquer temática aqui dentro, vocês vão fazer um trabalho de revisão bibliográfica. O que é isso? Você não vai precisar ir a campo, Quando a gente fala ir a campo eu vou precisar coletar dados, por exemplo, eu vou precisar pegar crianças e adolescentes e coletar o peso corporal, ir lá, medir o peso corporal, aferir a estatura, Você não vai precisar fazer isso. Você vai simplesmente pegar um compilado dos documentos, do que a literatura apresenta para você sobre essas temáticas. Então, eu vou apresentar os temas, as áreas e os temas aqui, e depois eu vou conversar um pouquinho mais com vocês de como que vocês devem fazer essa revisão, Então, assim, lembrando que haverão outras aulas que vão explicar de uma forma mais detalhada sobre cada etapa do trabalho de conclusão de curso. Nessa especificamente, a gente vai conversar sobre a área que você precisa escolher para fazer essa revisão bibliográfica. Dentro da área do bacharelado, nós teremos 3 áreas, que vocês vão poder escolher um tema. Então, nós temos a área de atividade física e saúde, nós temos a área de desempenho físico e esportivo, desempenho esportivo, e nós temos a área de movimento humano, lazer e recreação. O que isso quer dizer? Que você, dentro dessas 3 possibilidades, precisará escolher uma área para você escrever aquela temática. Lembram? A área é uma coisa, tema dentro dessa área é outra. Eu já vou explicar e dar exemplos, tá?
que eu quero dizer com isso? Olha, professor, eu gosto muito de estudar sobre a saúde. Eu gosto de saber quais são os benefícios da atividade física para a saúde. Eu gosto de estudar, não sei, por exemplo, osteoporose, doenças crônicas não transmissíveis, cardiopatia. Gosto de saber, por exemplo, se a pessoa que pratica atividade física e tem câncer, ela tem benefícios com essa prática regular. Eu gosto de saber, por exemplo, sobre se a prática de atividade física fornece qualidade de vida para a pessoa. Eu gosto de entender sobre saúde relacionada à atividade física. Se você é uma dessas pessoas, você vai escolher a temática atividade física e saúde. É o tema, é a área. Não, eu não gosto de estudar saúde, não gosto de estudar sobre atividade física, mas eu gosto muito de estudar sobre o desempenho físico, entender a fisiologia do exercício, saber se quem corre a uma distância muito maior aumenta o VO2 pico. Gosto de estudar sobre esportes na área do basquete, do vôlei. Então você opta pela área de desempenho físico e desempenho esportivo. Eu não gosto de atividade física e saúde, eu não gosto de estudar sobre desempenho físico e desempenho esportivo, mas eu sou completamente apaixonada pelo lazer e pela recreação. Eu gosto muito de recreação, eu gosto de trabalhar com crianças, eu gosto de trabalhar com o movimento humano, saber se esse movimento humano ele influencia em algumas questões específicas do lazer, saber que se os idosos, qual é o tipo de movimento que os idosos praticam no seu tempo de lazer, que tipo de recreação os idosos praticam mais, ou que tipo de recreação que as crianças, os adolescentes praticam mais. Eu gosto da área de lazer e recreação. Então, você vai optar pelo movimento humano, lazer e recreação. Essas serão as 3 áreas estipuladas para você escolher o seu tema. Professora, eu não gosto de nenhuma dessas 3 áreas. Você vai precisar escolher uma temática dentro dessas 3 áreas aqui. Ou atividade física e saúde, ou desempenho físico e esportivo, ou movimento humano, lazer e recreação. Uma dessas 3 áreas você vai precisar escrever a sua revisão do trabalho de conclusão de curso, como um trabalho de conclusão de curso, tá? Muito bem, nós temos então 3 diferentes áreas. Atividade física e saúde, nós temos desempenho físico e esportivo e nós temos movimento humano, lazer e recreação. 3 áreas distintas, você escolheu uma das áreas. Dentro de cada área, eu vou apresentar os temas para vocês, que já estão estipulados. Eu não gostei desse tema. Você precisa trabalhar dentro de cada tema, tá? Qual é o tema? Se você optou por atividade física e saúde, qual tema que você deve descrever o seu trabalho de conclusão de curso? Você precisa falar alguma coisa que aborde os estudos sobre atividade física como ferramenta de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida em diferentes grupos populacionais. O que isso quer dizer? Esse já é o meu tema fechado? Não, tá? Isso aqui é o tema que você deve abordar dentro do seu trabalho de conclusão de curso, que terá um título e um objetivo mais específico ainda. Como o quê? Vejam só, aqui nós estamos falando de... Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Uma canetinha. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de atividade física. Nós estamos falando de atividade física voltada para a promoção da saúde, voltada para a prevenção de doenças, voltada para a qualidade de vida em diferentes grupos populacionais. Então, eu posso falar de atividade física junto com promoção da saúde, ou não, eu posso falar de atividade física e prevenção de doenças, que vocês já tiveram
a disciplina de atividade física e qualidade de vida, já tiveram a disciplina de epidemiologia e sabem que uma coisa é diferente da outra. Promoção da saúde é diferente de prevenção de doenças, né? Elas se complementam, mas elas são diferentes. Posso falar sobre atividade física e qualidade de vida. Posso falar sobre atividade física e qualidade de vida só em crianças, porque eu tenho diferentes grupos populacionais. Posso falar de atividade física e qualidade de vida só em adultos. Associação da atividade física sobre a qualidade de vida em adultos. Posso falar sobre atividade física e qualidade de vida só em idosos. Posso falar sobre como a atividade física influencia na promoção da saúde de crianças. Como a atividade física influencia na promoção da saúde de adultos. Como a atividade física influencia na promoção da saúde de idosos. Entendem? Aqui eu já falei para vocês uns 10 tipos de títulos diferentes que vocês podem descrever na revisão bibliográfica do seu trabalho de conclusão de curso. Mas ainda assim eu trago 3 diferentes exemplos dentro da área de atividade física e saúde e dentro deste tema aqui, tá? Por exemplo, benefícios da atividade física para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Você pode escolher um tipo de grupo populacional. Eu quero falar só dos benefícios da atividade física para crianças. Eu quero falar só dos benefícios da prática de atividade física para adolescentes. Eu quero falar só sobre os benefícios da prática de atividade física para adultos. Eu quero falar só sobre os benefícios da prática de atividade física para idosos, tá? Ou eu quero falar sobre os benefícios da prática de atividade física para crianças e adolescentes, sem os adultos e idosos. Conseguem entender? E eu ainda posso afunilar um pouco mais os benefícios da prática de atividade física de forma regular para crianças e adultos com câncer, com leucemia, por exemplo, tá? Então eu posso afunilar a minha população, eu vou pegar lá na literatura apenas crianças e adolescentes com leucemia e estudar se a atividade física regular traz benefícios para essas crianças e adolescentes com leucemia. Conseguem entender? Outro exemplo, associação entre atividade física e doenças crônicas não transmissíveis. Gente, nós temos vários tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Então eu posso falar sobre a associação entre atividade física de forma regular e câncer. Associação entre atividade física de forma regular e obesidade, e hipertensão, e diabetes, e doenças crônicas obstrutivas respiratórias, né? Doenças respiratórias obstrutivas crônicas. Estudar só sobre as doenças respiratórias e o benefício da prática de atividade física. Em crianças, em adolescentes, em adultos, conseguem entender? Outro exemplo, atividade física e qualidade de vida em diferentes grupos etários. Eu posso saber se a prática regular de atividade física influencia na qualidade de vida de idosos. Mas eu posso afunilar mais um pouco e dizer se a prática de natação, escolhi uma modalidade, a prática de natação de forma regular, quem pratica natação 3 vezes na semana tem melhor qualidade de vida, especificamente na população idosa, tá? Escolheu a área de atividade física e saúde, eu vou precisar abordar dentro dessa temática uma revisão que fale ou sobre promoção da saúde, ou sobre prevenção de doença, ou sobre melhoria da qualidade de vida. Uma desses três fatores aqui, tá? Outro tema, não quero fazer atividade física e saúde. Eu escolhi a área de desempenho físico e esportivo. Dentro dessa área, qual é o tema que vocês devem abordar? Estudos sobre o desempenho físico e esportivo, incluindo aspectos fisiológicos, biomecânicos, psicológicos e metodológicos do treinamento. Como, por exemplo,
comparação entre diferentes métodos de periodização no desenvolvimento da força muscular. Vou lá na literatura e vou buscar métodos de periodização. Quais são os tipos de métodos de periodização? Relacionados à força muscular. Esses diferentes métodos de periodização, eles influenciam na força muscular? Vou descrever sobre isso. Outro exemplo, influência do exercício resistido no controle glicêmico de indivíduos com diabetes tipo 2. Vocês estão vendo que eu não estou falando de saúde aqui, eu estou falando de desempenho? Eu estou falando de aspectos relacionados à fisiologia do exercício? Só que dentro disso eu estou falando sobre desempenho físico e desempenho esportivo, né? Outro exemplo, biomecânica do agachamento com e sem sobrecarga, implicações para a prescrição de exercícios físicos. Eu quero saber se a realização, como eu realizar agachamento, se é agachamento com as pernas completamente afastadas, se é com as pernas mais juntas, se é uma angulação específica de 90 graus, se não é, agachamento completo, meio agachamento, se isso influencia, com ou sem carga, se influencia, se tem implicação na prescrição de exercício físico, tá? E aqui eu também posso especificar, né, aspectos, por exemplo, psicológicos, comparar diferentes métodos de periodização, né? Se diferentes métodos de periodização, eu tenho aspectos psicológicos diferentes, tá? Essa é a parte do desempenho físico e desempenho esportivo. Isso são exemplos que vocês podem trabalhar. Por fim, qual é o tema, né? Movimento humano, lazer e recreação. Dentro da área do movimento humano, qual é o tema que vocês devem abordar se vocês escolherem esta área e essa temática? Estudos sobre o lazer e recreação como atividades que permitem a expressão do movimento humano de forma prazerosa e lúdica. Percebam que eu estou falando de ludicidade aqui, né? Então, eu estou falando de coisas relacionadas ao lazer, né? Recreação. Como, por exemplo, o lazer como espaço de liberdade corporal, experiências lúdicas em projetos comunitários. Muito legal, eu tenho um projeto comunitário lá na minha cidade. Eu quero falar especificamente desse projeto comunitário. Posso? Pode. O lazer como espaço de liberdade corporal, experiências lúdicas no projeto de crianças abandonadas da cidade de Maringá, tá? Outro exemplo na área de lazer e recreação. Movimento, prazer e ludicidade, importância do brincar nas aulas de educação física no ensino fundamental. Ou, movimento, prazer e ludicidade, importância de brincar nas aulas de educação física no ensino básico, né? No ensino infantil, por exemplo. Ao invés do ensino fundamental, no ensino infantil. Outro exemplo, o corpo que se diverte, a percepção de idosos sobre o lazer como forma de expressão e bem-estar. É um outro exemplo que vocês podem trabalhar dentro desse tema que fala sobre lazer e recreação como atividades que permitem a expressão do movimento humano de forma prazerosa e lúdica. Não quero trabalhar com idoso aqui não, professora. Eu quero trabalhar com crianças. O corpo que se diverte, a percepção de crianças sobre o lazer como forma de expressão e bem-estar. Nada impede, tá? Então, se eu resumir aqui, acho que eu devo ter falado para vocês já uns 35 títulos que vocês podem abordar dentro das áreas, né? Lembrando, dentro da área do bacharelado, você precisará escolher uma área apenas, e esta área que você escolher entre atividade física e saúde, desempenho físico e esportivo e movimento humano, lazer e recreação, você vai precisar descrever a sua revisão bibliográfica dentro do tema daquela área. Não pode fugir desse tema, tá? Se vocês fugirem do tema, o trabalho de vocês não será corrigido e, consequentemente, vocês não conseguirão adquirir a nota relacionada ao trabalho de conclusão de curso. Volto a frisar, o que vocês vão escrever, vocês não vão precisar ir a campo. O que vocês vão fazer é uma revisão bibliográfica.
E aí eu oriento vocês, se você ainda não assistiu às outras aulas, que vão falar sobre como que você desenvolve sua introdução, sua metodologia, seu objetivo, como que vai ser essa metodologia dentro da revisão bibliográfica, você precisa assistir para que o seu trabalho se desenvolva da melhor maneira possível. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês desenvolvam um trabalho de excelência, porque é uma parte fundamental e importantíssima de conclusão do curso que vocês fizeram até aqui. Um grande abraço.